Queridos, boa noite. Boa noite, queridos. Que bênção poder estar aqui, viu? É uma honra, um privilégio, mas uma grande responsabilidade. Estar aqui com vocês depois desses 3 dias tão poderosos. Infelizmente, ontem não pude estar aqui, assistindo meu amigo, João Luiz, pastor João Luiz. Eu sei que foi uma bênção, né? Foi tremendo. Estamos aqui hoje, e eu creio que Deus, nesses dias, vem ministrando algo ao meu coração, e essa mensagem, né, que Deus compartilhou comigo, eu vou compartilhar com vocês hoje, é fruto daquilo que Deus tem falado comigo já há algum tempo, e ontem eu pude compartilhar com o meu discipulador, o pastor Ralph, um pouco sobre o que Deus tem falado, o que eu gostaria de ministrar, e ele me deu liberdade, me deu uma palavra de confiança, e eu falei para ele assim: homem de Deus, segundo essa palavra, vou fazer o meu melhor. Assim como Pedro falou para Jesus, né? Mediante a sua palavra, lançarei a rede, não é verdade? Então, quando alguém que é autoridade sobre a sua vida confia em você, você se sente também mais seguro para ministrar. Amém, queridos? E eu quero que você fechasse seus olhos agora, novamente. Eu quero orar mais uma vez. A Bíblia fala que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Nessa noite, Espírito Santo, mais uma vez, como temos feito desde o início desse ano, queremos buscar mais de Ti. Queremos dar mais liberdade para Ti. Senhor Jesus, sem o Teu Espírito Santo, nem mesmo o Senhor começou o seu ministério, começou a realizar a obra. O Senhor precisou ser batizado e o Espírito Santo repousar sobre Ti, para que o Senhor começasse então a realizar aquilo que era a vontade do Pai. Nessa noite, Espírito de Deus, por Ti, por meio de Ti, nós queremos declarar a palavra vivificada nos corações. Espírito Santo, por meio de Ti, venha a revelação sobre a vida de cada pessoa que está aqui nessa noite. Queremos sair daqui com essa palavra escrita em nosso coração. Queremos sair daqui de formas diferentes. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos declarar a liberdade no reino do Espírito, a autoridade deste lugar sujeita ao Espírito Santo de Deus. O Teu trono, Espírito Santo, estabelecido sobre este lugar, sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Você que crê, dá um aplauso a Ele bem forte. Aleluia! Deus tem falado comigo nesses dias, queridos, sobre chamado. Muito, muito forte sobre chamado. Deus tem falado a mim e também a liderança dessa igreja sobre nossa resposta ao chamado de Deus. E hoje aqui, pela soberania de Deus, um pastor local para falar às ovelhas debaixo da autoridade, né, do pastor Ralph e pastora Elisa, mas um pastor local para falar do nosso dia a dia, daquilo que o Espírito Santo tem falado com a igreja na região dos Lagos. Amém? Então, eu quero que você realmente tenha esse coração aberto, porque Deus vai falar contigo. Abra a tua Bíblia comigo no livro do profeta Jonas, capítulo 1, verso 1. O nome dessa mensagem é Presente, mas Relutante. Presentes, mas relutantes. Quantos estão presentes aqui nessa noite? Amém? Amém? Quantos estão presentes nos seus grupos familiares? Mais ou menos, né?
Quantos estão presentes nos seus grupos familiares? Amém. Nos seus núcleos aí espalhados? Amém. Nos seus discipulados? Aleluia. Podemos ir? Amém? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Com um pedido, querido? Não, com esta ordem. Falando para ele assim: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Quem está falando com Jonatas? Deus, o Senhor, amém? Versículo 3, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Versículo 4, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficavam com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar dormindo? Levanta-se e clama ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? E que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me no mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Baleia ou um tubarão, pastor? Não sei, querido. E ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Amém? Presta bem atenção aqui. Jonas recebe uma ordem. Amém? Uma ordem de pregar contra a cidade de Nínive. Nínive era uma cidade do Império Assírio, uma poderosa cidade, uma forte cidade, dos exércitos mais poderosos da época. E era um povo, vamos dizer assim, rival, né, contra o povo judeu, contra o povo hebreu. E Deus fala para Jonatas ir pregar contra essa cidade, porque a malícia dela tinha chegado até os céus. Interessante, querido, preste atenção que, como outros homens de Deus na Bíblia, Jonas não debateu com Deus. Eu lembro aqui do bispo Valberto falando de Moisés, falando de Gideão. Vamos nos lembrar? Moisés falou algumas coisas para Deus, apresentou algumas coisas diante do Senhor, quando o Senhor o estava chamando para libertar o povo do Egito. Dentre outras coisas que Moisés falou para o Senhor, ele falou: Deus, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Não foi isso? Moisés não falou isso para Deus? Sim ou não? Sim. Êxodo capítulo 4, Juízes capítulo 7 fala de Gideão. Eu sou menor da minha família é menor da minha tribo é menor de Israel. Tudo isso verdade. Mas você vê esses homens debatendo com Deus, colocando argumento diante de Deus.
O grande profeta Jeremias, no capítulo 1, fala: eu não passo de uma criança. Como poderei eu estar à frente desse povo, profetizar ao povo, falar ao povo? Então nós percebemos alguns homens de Deus na Bíblia, debatendo com Deus, argumentando com Deus, que eles não teriam capacidade de realizarem aquilo que Deus estava chamando, aquilo que Deus estava colocando diante deles. Jonas já foi totalmente diferente, pelo menos é o que a Bíblia relata. Assim que ele recebe a ordem, o que Jonas faz? Ele debate com Deus. O que ele faz? Repete comigo, o que ele faz? Ele foge, amém? Foge, não tem argumentação, não tem debate, pelo menos a Bíblia não relata isso. Ele pega as coisas e pica a mula. Se você for olhar no mapa, você vai ver que a direção de Tarsis era a oposta de Nínive. Ele queria ir para o lugar mais longe possível. Mas é possível nós fugirmos da presença do Senhor? A Bíblia relata que Jonas queria fazer isso. Tentar fugir da presença do Senhor. Pensa comigo. Deus tem a forma dele de trabalhar com cada um de nós, não é verdade, querido? Deus trabalha comigo de uma forma talvez diferente de você. Deus poderia ter impedido Jonas de entrar naquele navio? Pensa aí, sim ou não? Deus é Deus, não é verdade? Deus poderia ter interrompido a fuga de Jonas logo no início. Por que Deus então permite Jonas entrar no navio, passar por essa situação? Eu aprendo, querido, que Deus permite algumas coisas, projeta dentro das nossas fugas planos para que nós sejamos totalmente dependentes dele. Jonas dorme. O mundo está acabando ao redor dele e Jonas está dormindo. Presta bem atenção, o tema dessa mensagem fala presente, porém relutante. Nós podemos estar presentes, nós podemos estar na igreja, nós podemos estar no nosso discipulado, nós podemos estar nos nossos grupos familiares, nas nossas reuniões. Você pode estar aqui hoje. Deus está falando, a trombeta de Deus está tocando, a voz profética está soando, mas você está dormindo para tudo aquilo que Deus tem falado a você. Para tudo aquilo que Deus está falando conosco como igreja. E nós vamos entender no final por que Jonas fazia isso. Pessoas a ponto de morrer, trovões, relâmpagos, ondas gigantescas. Querido, abre os teus ouvidos, os teus olhos para ver e ouvir aquilo que Deus está falando conosco como igreja na região dos lagos. Nesses dias, Deus tem nos despertado para entender o que Ele deseja fazer em nós e através de nós. Jonas era alguém que não conhecia o Senhor? Sim ou não? Jonas conhecia o Senhor? Sim. Jonas era alguém que ouvia a voz de Deus? Jonas era um profeta. Jonas era alguém que tinha relacionamento com Deus. Amém? Nesses dias temos buscado do Espírito para ouvir mais dele, mas presta atenção, não se limite só a isso, porque aqui nós vemos alguém que ouviu a voz de Deus, mas não obedeceu. Buscar mais do Espírito Santo não é simplesmente para nós sentirmos arrepio, cosquinha emocional, mover superficial. Buscar mais do Espírito tem um processo de você buscar, você ouvir, e aquilo que você ouve fazer parte de você e você externar mais lá na frente. Amém? Quantos estão me entendendo?
Jonas capítulo 3, vai aí, verso 4. Olha o que Deus manda Jonas falar contra a cidade de Nínive. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando o seguinte, olha o que Deus mandou Jonas falar. Daqui a 40 dias, Nínive será o quê? O que já tinha acontecido aqui? Jonas ficou 3 dias, 3 noites na boca do peixe, orou o Senhor, o peixe cuspiu e Jonas então resolveu obedecer. E aí, olha que pregação, já pensou? 6 palavras, que pregação fácil para a gente, né? Às vezes a gente luta e horas estudando uma pregação, uma ministração. 6 palavras, querido, que coisa fácil. Qual era o pregador que não queria ter só 6 palavras para pregar e deixar Deus fazer o resto? E a gente passa aqui às vezes 40, 50, 1 hora falando. E Jonas só precisava proclamar 6 palavras para a cidade de Nínive. A Bíblia fala que Nínive era uma cidade para se percorrer em 3 dias. Jonas fez isso em 1 dia. Recordista. Jonas estava obedecendo ao Senhor, querido? Sim ou não aqui? Sim ou não? Estava aqui, Jonas está proclamando, está pregando contra a cidade de Nínive. Está falando aquilo que Deus mandou ele falar. Jonas não está falando se arrependa ou não, já veio uma sentença para aquela cidade. O negócio é o seguinte, 40 dias essa cidade será destruída. 40 dias e essa cidade será destruída. O rei de Nínive ouve aquilo, chega aos ouvidos dele a pregação de Jonas. E o que acontece? Você pode ler em casa, não vou ler, senão a gente vai perder tempo. Toda aquela cidade, o rei decreta jejum, o rei decreta pano de saco, se vestir com humilhação, nem os animais iriam comer. Imagina isso? Aquela palavra ecoa sobre aquela cidade tão maliciosa, perseguidora do povo judeu, do povo hebreu, e aquela cidade começa a se arrepender. Aquela cidade ouve essa sentença e começa a demonstrar arrependimento. Então, presta bem atenção no que está acontecendo. Deus manda Jonas pregar algo. 6 palavrinhas. Só isso, Jonas. Só isso que eu quero que você faça. Jonas resolve fugir. No momento, então, que ele se vê totalmente dependente de Deus, ele volta, ele cai em si e vai obedecer ao Senhor. Prega contra a cidade de Nínive. O que acontece? Começa um processo de arrependimento nessa cidade. Vamos ao capítulo 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Lá atrás, quando ele fugiu. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Dá para entender um negócio desse? Você consegue compreender? Eu também não compreendia. Jonas fica furioso contra Deus. Espera aí, mas ele não era um profeta? Jonas não era alguém que ouvia do Espírito de Deus? Sim ou não? Jonas obedece a Deus? E aí, Deus se compadece daquela cidade. Deus tem misericórdia daquela cidade. Mas o profeta, quem ele deu uma ordem
O profeta por dentro, por fora ele obedeceu, mas por dentro ele estava furioso. Como pode isso? Está bem claro que Jonas fez o que Deus mandou. Só que dentro dele, o mesmo espírito a que ele ouvia para obedecer, para exercer aquilo que Deus tinha colocado, Jonas estava tão cheio de ódio, de raiva por causa daquela cidade, que era uma cidade que se levantava contra o seu povo. E a história fala que aquele povo era especialista em tortura, em guerra. Os prisioneiros da guerra, eles eram torturados, eles eram especialistas em arrancar a pele da pessoa para torturar. Então eu entendo que Jonas era alguém que dentro dele estava passando por um conflito muito grande. Pregar para alguém que se levantava contra o seu próprio povo. Jonas, querido, pensa comigo, Jonas conseguiu obedecer a Deus sem ser transformado por Deus. Você consegue enxergar isso? Jonas faz o que Deus manda, mas não consegue ser misericordioso como o seu Deus. E aqui entendemos por que Jonas reluta em fazer aquilo que Deus pediu lá no capítulo 1, que Deus ordenou, perdão. Nesses dias eu quero que você alcance isso comigo. Muito mais do que ouvir para fazer, é ouvir para nós sermos. O ser para Deus é mais importante do que fazer. Ao mesmo Espírito que nos capacita a fazer, a realizar obras, é o mesmo Espírito que antes precisa ter liberdade de fazer essas obras em nós. Quantos estão me entendendo aqui? Amém, queridos? Como se dá isso? No livro de Atos fala que Antioquia, os irmãos receberam um nome, a coletividade dos irmãos que seguiam um caminho, receberam um nome. Em Antioquia, pela primeira vez, os irmãos foram chamados de quê? Vamos lá, quem lê o livro de Atos, de quê? O que significa cristãos? Seguidores de Cristo, pequenos cristos. Ou seja, semelhantes a Cristo. Então, nesses dias, querido, muito mais do que nós pensarmos do Espírito Santo, para nós fazermos, para nós avançarmos, nós conquistarmos, isso é um ponto, é nós sermos antes de fazermos. Sabe por quê? Porque nós vemos aqui no livro de Jonas um interessante, continua a leitura comigo, versículo 4. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Ficou lá esperando. Vamos ver o que vai rolar agora, se a cidade vai ser destruída ou se não vai. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra, à sua cabeça, e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Jonas ficou muito alegre, uma sombrinha na minha careca, fazia uma sombrinha. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto que ele quase desmaiou. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Olha o coração de Jonas como está cheio ainda daquilo que é contrário ao coração de Deus. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu-lhe: sim, tem. E estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta
embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Como começa? Qual o ponto que encerra aí o diálogo? Um ponto final ou um ponto de interrogação? Por quê? Porque no interior de Jonas, querido, essa situação ainda não estava resolvida. Pastor, o que você quer dizer com isso tudo que você falou? Você pode estar presente, você pode até obedecer, mas antes disso, venho permitir o Espírito Santo transformar eu e você, para sermos o que Ele deseja. Nós não vamos conquistar e nem realizar aquilo que nós não formos primeiro. Preste atenção, igreja da região dos lagos. Nós temos vivido um tempo rema da parte de Deus. Como igreja eu falo, e debaixo da liberdade do Espírito e também do meu discipulador, pastor presidente, eu falo isso. Todos nós sabemos, o pastor Ralf está para ir para a... Amém? Deus tem um plano de salvação para a Suíça também. Amém, queridos? Deus tem confiado coisas grandiosas em nossas mãos. E eu quero falar que antes de ser para você essa mensagem, ela foi para mim. Está sendo. Porque eu posso ser pastor de uma igreja, presta atenção no que eu vou falar, tá? E mesmo assim estar fugindo. Posso estar presente, mas posso estar relutante ao que Deus tem me chamado, não somente a fazer, mas a ser. Ser como? Ter o mesmo coração do meu Deus. Jonas, apesar de profeta, de ouvir a voz de Deus, no que diz respeito à misericórdia, à compaixão do pecador, Jonas estava bem distante. Nós só vamos realizar o que tem sido feito, conseguir fazer, presta atenção, que o pastor Ralf Lissa tem feito, se nós estivermos dispostos a ser transformados pelo Espírito Santo de Deus, assim como eles foram ao longo da história. Eu posso ouvir um amém? Amém. Antes de você ganhar muitas vidas, antes de você ser o líder poderoso que Deus quer que você seja, presta atenção, você vai precisar ser dentro de você. Você vai precisar, e eu, amarmos como nunca amamos. Dependermos de Deus como nunca dependemos. Sermos aliados uns dos outros como nunca fomos. Buscar mais a Deus como nunca buscamos. Então, antes de vir o fazer, do conquistar, do tomar posse, vem algo, queridos, dentro de nós. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite para isso. Porque você pode estar no discipulado, você pode estar presente, mas dentro de você está relutante. Era isso que Jonas estava fazendo. Eu vou fazer, mas dentro de mim, eu não concordo, eu não aceito. Eu vou te fazer uma pergunta, pense. Por que muitas vezes nós não aceitamos os desafios que Deus coloca à frente de nós? Porque nós sabemos que vamos ter que nos deparar com o nosso eu, vamos ter que ir para a cruz, renunciar à nossa própria criação, à nossa própria história. Está falando de quê? De sermos transformados primeiro. De sermos transformados dentro de nós. E às vezes isso para nós não aceitamos, somos como Jonas. Perdoar nesse nível, Senhor, não dá. Amar desse jeito, para mim não dá. Caminhar mais uma milha, para mim não dá. E o que acontece? Se nós estabelecemos isso para Deus, nós nunca vamos poder fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Se nós não estivermos dispostos a ser aquilo que Deus quer que nós sejamos.
Nessa noite, quero trazer essa mensagem para você, querido. Com muita liberdade eu falo isso, pastor Márcio e Sônia estão aqui. O futuro da igreja da região dos lagos, depois de Deus e do Espírito Santo, vai ficar na mão de quem, querido? De quem? Não, pastor Márcio e Sônia. De quem, igreja? Nossa. E para isso continuar a avançar. E vai. Amém, querido? Amém. Nós precisamos estar dispostos a ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Aí então nós vamos conquistar aquilo que Deus nos chamou para conquistar. Amém? Você crê nisso? Aplauda o Senhor Jesus, então. Sabe por quê? Senão nossas vidas vão continuar como esse capítulo 4 de Jonas, com interrogações. Lembra nisso que eu falei que é pelo Espírito? A Bíblia não fala que é pelo Espírito, amém? E que o Espírito Santo vivifica isso dentro de você nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós estávamos ali na intercessão, os irmãos orando, intercedendo, e para mim veio uma visão muito clara enquanto eu vi os irmãos orando, clamando por essa noite, clamando pela misericórdia de Deus sobre a minha vida. Eu vi muitas pessoas se levantando nessa noite. Muitas pessoas se levantando nessa igreja. Não no ponto de vista físico, mas dentro deles. Pessoas que não vão querer fugir de ser aquilo que Deus os chamou para ser. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes nos é benéfico e confortável aceitarmos só algumas partes ou características do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não queremos o caráter de Jesus por inteiro, não podemos querer ser chamados de cristãos. Temos que desejar permitir que o caráter de Jesus seja impresso em nós pelo poder do Espírito Santo. E eu falo para você, querido, que é só pelo poder do Espírito Santo. Só por Ele. Só por Ele. Então, nesse tempo que temos vivido, eu sei, como pastor, e nessa semana Deus tem falado muito isso comigo, a respeito de quem eu sou e de quem eu preciso ser, para realizar e completar minha carreira aqui na terra. Nessa noite, querido Espírito Santo, muito mais do que o pastor Júlio, o Espírito Santo, também através de mim, por toda essa liderança, os pastores presentes aqui, geme, clama, para que eu e você entendamos que não podemos mais nos esconder e vivermos uma vida de interrogação. Como eu gosto de falar, agora uma conversa de homem e de mulher, para homens e para mulheres. Chegou a hora, querido, esse é o tempo de você decidir que rumo você vai tomar. Quantos estão me entendendo? Pelo seu silêncio, eu espero que você esteja entendendo. Pelo Espírito Santo, por isso temos clamado nesses dias, dependido, buscado mais dEle, porque sem Ele, nada é possível fazer, muito menos ser. Agora com Ele, eu posso ser tudo aquilo que Deus sonhou um dia para mim. Você pode ser tudo aquilo que um dia Deus sonhou para você. Amém, queridos? Amém. Jonas, quando fugia, Jonas dormia diante do caos. Agora, entenda o que eu vou falar, querido. O Espírito Santo
está trazendo isso para a nossa igreja nesses dias. Chega, presta atenção no que eu vou falar, chega de você ficar olhando pessoas se levantarem do seu lado. Está na hora de você se levantar. Está me entendendo, querido? Está me entendendo, igreja? Está na hora de você se levantar. Acordar. Não viver mais essa luta interior dentro de você, mas você, dentro de você, resolver, Senhor, ser transparente. E não ser alguém que está presente, mas por dentro, está distante, está dormindo, está relutante. Não, eu não concordo, não, eu não quero. Querido, presta atenção. Você acha que eles vão para a Suíça por causa de emoção, de sentimento? Ou porque Deus quer? Por que será? Você acha que é por emoção? Você acha? O pastor Ralf vai voltar para a Suíça porque ele tem saudade da terra dele? Por que ele vai para lá? Pelo quê? Pelo chamado, pela vontade de Deus para a vida dele. Entenda, querido. Possa pescar isso nessa noite. A vontade de Deus é que ele vá. Ele, a pastora, seus filhos. E a vontade de Deus é que você se levante. Junto com seus líderes. E muito mais do que falar, conta comigo, pastor. Você de fato esteja presente e por dentro também. E aí sim, e eu sei que os pastores aqui presentes concordam com isso, nós não podemos tocar esse barco sozinho. Deus envia uns para que outros se levantem. Deus envia talentos para que outros nasçam no nosso meio. Quando o bispo Valberto estava aqui orando no final, ele falou, vejo muitos pregadores, muitos pastores. Eu via muita gente reagindo positivamente. Isso é muito bom. Amém? Amém. Vamos para a prática agora, querido? Esse mover, essa certeza, esse fogo de Deus na prática, no dia a dia. E fica tranquilo que eu não estou falando sobre quantidade de trabalho, não. Cada um vai dar aquilo que é possível você dar. Se isso se realizar, a gente já vai muito mais longe do que a gente chegou até hoje. Então, futuros líderes, futuros pastores, futuros dirigentes, futuros supervisores, que se levantem. O caminho está aberto para você, meu irmão. Sabe por quê? Apesar de sermos pastores e estarmos na frente, não somos exclusivistas, não. O caminho, o rastro está aberto para quem quiser vir e realizar a vontade do Senhor. E ser bênção de Deus sobre essa região. Amém? Nessa noite, o Espírito Santo te chama. Eu queria chamar o louvor aqui na frente. O Espírito Santo te chama, te convoca. Não para fazer discursos ensaiados e premeditados, mas para você responder ao seu chamado, querido. Sabe qual é o desejo? Meu coração como pastor? Um dos, não é mais? Em relação à igreja. E a minha própria vida. É poder terminar a minha vida não debatendo com Deus. Não ver você num conflito interior tremendo. Por um lado, desejando servir a Deus. Por outro lado, tentando fugir da presença dEle. Tentando fugir da ordem dEle para você. Você quer que sua vida acabe... Sou eu não, né? Você quer que sua vida acabe com uma interrogação ou com um ponto final?
Pastor, eu tenho muito tempo para decidir isso. Tem não. Não pense que você tem todo o tempo do mundo. Um dia eu ouvi um testemunho de um homem, já estou encerrando, que Deus um dia falou para ele assim: há 30 anos eu estou te esperando. Esse homem não se aguentou, chorou profundamente. Mas pastor, eu já tenho trabalhado, eu tenho investido, já sou um dirigente, já sou um supervisor, estou aí caminhando. Amém, querido, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Mas eu não estou falando somente disso. Porque você pode estar presente, mas dentro de você é relutante. Nessa noite o Espírito Santo chama a igreja da região dos lagos, você individualmente, como pessoa, você se levantar diante daquilo que Deus tem chamado você a ser e a realizar. Aleluia. Um grande desafio está diante de nós. Um grande desafio. E não pense que é só para vocês, não, é para a gente também. Por um lado, emocionalmente, vamos sentir saudades, mas vamos estar juntos, quase que várias vezes por ano. Porém, sabemos que Deus vai levá-los, no sentido de enviá-los, mas Deus também está aguardando a gente se levantar, querido. Estabelecer o reino de Deus. Eu quero, nessa noite, fecha teus olhos agora, fica de pé no teu lugar. Aleluia. E eu quero declarar pelo poder do Espírito Santo, pelo agir do Espírito Santo, pelo agir do Espírito Santo, você que entendeu essa mensagem, e não é uma mensagem, eu sei, como todas que aconteceram aqui, mensagem de oba-oba, não, mensagem para você pensar mesmo, mas essa noite eu sei que o Espírito Santo está sacudindo o teu interior, o Espírito Santo está se mexendo dentro de você, nesses dias. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está falando à igreja, pelo poder do Espírito Santo. Quantos querem continuar expandindo o reino de Deus sobre essa região? Quantos querem se levantar e expandir esse ministério segundo a vontade do Senhor para as cidades aonde Ele nos enviar? Quantos homens e mulheres, jovens e adolescentes estão aqui hoje e decidem não somente falar: pastor, conta comigo. Fala: Deus, eis-me aqui. O negócio é sério, é tete a tete nessa noite, querido. Pelo poder do Espírito Santo, somente por Ele, eu sei que é só por Ele. Nessa noite o Espírito Santo te chama. Nessa noite, pela soberania de Deus, você está aqui. Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir essa mensagem. E agora, qual vai ser a sua resposta para Deus? Qual vai ser a sua resposta para o Senhor que te chama, para o Senhor que te escolheu? Nós vamos cantar uma canção que diz que pelo poder do Espírito, nós podemos ser e fazer tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu quero declarar esse ambiente liberado.
contra toda voz contrária do inferno, e tenta soprar sobre a tua mente, para que você não seja aquilo que Deus quer que você seja, e futuramente realize o que Ele quer realizar através de você. O Espírito Santo chama todos aqueles que decidem, em nome de Jesus, levar a arca do Senhor aonde o Senhor direcionar, a levar esse ministério aonde o Senhor chamar, em nome de Jesus. Que se levantem, que se levantem, que se levantem os homens, as mulheres, os jovens, em nome de Jesus. Que se levantem. Vem aqui reinar, vem impetuoso, sopra sobre nós, como em Pentecostes. Vem, 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 vem impetuoso, sopra sobre nós, como em Pentecostes. Vem aqui reinar. Sopra sobre nós, como em Pentecostes. Vem aqui reinar. Declare: vento impetuoso, sopra sobre nós, como em Pentecostes. Vem aqui reinar. Vento impetuoso, sopra sobre nós, como em Pentecoste. Vem, 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 oh! Vento impetuoso, Sopra sobre nós, como em Pentecostes. vem aqui reinar. Vento impetuoso, Sopra sobre nós, como em Pentecostes. vem aqui reinar. Pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, vem o convencimento sobre nós. Quanto tempo mais, querido? Quanto tempo mais vai ficar relutante dentro de você? Quanto tempo mais pessoas vão precisar estar gritando, trovões, relâmpagos, ondas gigantes? Quanto tempo mais? Quanto tempo mais? Quanto tempo mais? Espírito Santo, somente por ti, por meio de ti, somente por meio desse vento impetuoso, desse sobrenatural. Oh, esse sobrenatural. Não sei, querido, se você vai ter vontade de vir aqui à frente, se ajoelhar e pedir perdão ao Senhor. Senhor, quanto tempo? Quanto tempo? Há quanto tempo o Senhor tem falado comigo? O Senhor tem me chamado e eu tenho relutado. Há quanto tempo? 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 Talvez Deus vai até te direcionar, querido. Declara o Espírito Santo livre para agir da forma que Ele quer.
Porque essa noite é uma noite para marcar a sua vida. Procurar seu líder, seu pastor, seu discipulador. Quantas vezes você falou, conta comigo, mas sua palavra já caiu em descrédito. Talvez seja necessário você dar esse passo nessa noite. Talvez você vai querer abraçar seu líder, seu pastor, seu dirigente, dar os braços em forma de corrente, muito mais do que falar palavras, mas de ter uma atitude profética, declarando: a partir de hoje eu quero estar lado a lado com você. A partir de hoje chega de desculpa. Chega de desculpa. Chega,